Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o dono dos céus e da terra, o mestre de toda a criação, aquele que decretou o dia da nossa nascença e que vai determinar a hora da nossa morte. E mandamos saudações para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Deus, ele que nos trouxe a iluminação e a luz contida na mensagem do nosso Criador e que era conhecido e tido e reconhecido como sendo uma das criaturas mais perfeitas da humanidade. Mais uma vez, assalamu alaikum. Alhamdulillah que nós temos mais uma oportunidade para falar do Din de Allah subhanahu wa ta'ala, sobretudo nesses tempos mais complicados, onde os crentes começam a duvidar da sua própria fé e de sua capacidade de se manterem na senda correta. E sendo assim, é sempre muito bom passarmos em revista alguns aspectos do Islã que acabam por ser relevantes na vivência e na convivência dos muçulmanos, na expectativa de aumentar o conhecimento, esclarecer algumas dúvidas e suscitar um debate mais vivo em torno daquilo que nós chamamos o Islã e o Din al-Islam. O tema para hoje é a divergência na jurisprudência islâmica, mas eu vou abordar essa questão, obviamente, mas vou utilizar esta matéria como um ponto de partida para uma conversa mais alargada sobre aquilo que é o pensamento jurídico islâmico, sobretudo nos dias de hoje. Ora bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender de que é que nós estamos a falar, ou seja, criar algumas balizas possíveis para melhor situar a nossa conversa. A primeira questão que me vem à mente é a seguinte: o Alcorão em si é extremamente jurídico em toda a sua concepção. Um dos nomes que nós atribuímos, um dos nomes que nós utilizamos para identificar o Corão, portanto, o livro majestoso, o sagrado Alcorão, há um que é Al-Furqan. Al-Furqan é o argumento. E porquê o argumento? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ao transmitir-nos a mensagem contida no sagrado Alcorão, no fundo está-nos a apresentar um argumento lógico. Este argumento lógico serve, portanto, para convencer os demais sobre a racionalidade e a relevância e a autenticidade e legitimidade daquilo que vem contido no Sagrado Alcorão. Portanto, começamos já pelo facto da apresentação de um argumento lógico, também daí que nós consideramos os ayats não como versículos, mas sim como provas e evidências. E podemos considerar, portanto, que todo o Alcorão é semelhante a um advogado que apresenta um argumento perante um tribunal ou perante um júri para a sua consideração. E é por aí que nós também podemos perceber porque é que há repetições, porque é que há
argumentos que aparentemente não seguem nenhuma sequência, nenhuma narrativa histórica, como na Bíblia, por exemplo, mas acaba por ser um argumento jurídico com provas e evidências, com provas, portanto, concretas, que são apresentadas nos seus vários aspectos e nas suas várias facetas, para que as pessoas entendam a tese que está a ser apresentada ou defendida. A outra parte que nós temos que entender é que o Sagrado Alcorão, Al-Furqan, começa por um princípio jurídico, porque estabelece um contrato vivo e dinâmico e um contrato verificável, com partes, obrigações, prazos, e com natureza específica. E isso faz-nos, portanto, isso é, portanto, a tal tese jurídica do que eu estou a falar. O contrato entre Allah subhanahu wa ta'ala e a sua criação, sendo essa criação representada pelo homem. E isto tem a sua lógica porque nós vamos a caminho do Islã à procura não somente da inspiração, mas à procura também da compreensão, do esclarecimento e da relevância. E onde é que nós vamos buscar esse esclarecimento, essa relevância? Vamos buscar aquilo num documento. E este documento, portanto, é o Alcorão. Que Allah subhanahu wa ta'ala estabelece a relação entre o homem e ele, estabelece quais são as obrigações do homem e também estabelece quais seriam os benefícios e as penalizações do homem pelo não cumprimento do contrato. Inshallah ta'ala, numa outra ocasião, possivelmente teremos a possibilidade de abordar o contrato em si, entre Allah subhanahu wa ta'ala e a criação, e teremos também uma outra oportunidade para falar sobre as promessas específicas e concretas de Allah subhanahu wa ta'ala para com o homem. Mas para o efeito dessa conversa, estabelecemos desde já que o Alcorão é uma apresentação jurídica, um argumento jurídico, e que o Alcorão em si é já o contrato entre Allah subhanahu wa ta'ala e o homem. A outra baliza que nós devemos estabelecer para termos uma conversa mais sensata sobre a matéria é, portanto, fazermos uma distinção entre o Islã e o Dinul Islam, que ultimamente tem havido uma confusão, uma conflagração, portanto, uma mistura dessas duas ideias, que faz com que nós não temos a certeza de que é que nós estamos a falar. Se estamos a falar do Islã ou do Dinul Islam. E são dois conceitos completamente diferentes. Então, para efeitos dessa conversa, nós vamos estabelecer essa diferença. Vamos estabelecer essa diferença desde já. Primeiro, esta conversa será sobre a matéria do Dinul Islam. Sendo o Dinul Islam a prática, a forma vivida do Islã de acordo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso tem a sua lógica. Porque a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala é uma mensagem única na qual nós não podemos mexer. É uma revelação divina que veio para nós, que ela não pode ser mexida porque Allah subhanahu wa ta'ala não nos autorizou a mexer nela. Contudo, nessa mensagem, nesse veículo, vem contido uma série de instruções, recomendações, esclarecimentos que nós podemos extrair e adaptar à nossa realidade, e assim teremos
as ferramentas necessárias para vivermos como crentes e para seguirmos ou para progredirmos na senda reta, que é o Sirat al-Mustaqim, que é o caminho complicado da nossa vida. Então, sendo assim, quando nós estamos a falar da jurídica aplicada, da jurídica vivida, da jurídica dinâmica da vida de um muçulmano, e quando falamos jurídica estamos a falar das leis, do conjunto de regras, regulamentos, leis que existem na consciência do homem, na comunidade do homem ou na sociedade do homem e, sobretudo, na relação entre o homem e Allah subhanahu wa ta'ala, estaríamos, portanto, a falar no Dino do Islã. Nós podemos, para efeitos dessa conversa, olhar para o Islã como a doutrina, a filosofia e a mensagem concreta de Allah subhanahu wa ta'ala. E que o Dino do Islã é a compreensão do homem através daquilo que vem contido no Alcorão, no Hadith, no Sunnah e noutras fontes que, inshallah, teremos a oportunidade também de abordar, e que o Dino do Islã é a origem daquilo que nós chamamos as leis aplicadas, as leis diretas do muçulmano. Portanto, o Sharia, que é a lei fundamental de Deus, está contida no Alcorão, no Islã, e o fiqh, que é, portanto, a jurisprudência, a forma de estar juridicamente do muçulmano, é extraída do Alcorão e passa a ser vivida no Dino do Islã. A maior parte das pessoas, há que convir, não são consumidores naturais da jurisprudência islâmica. Normalmente sabemos que há algumas escolas de pensamento, sabemos, portanto, que há uns imãs que são a referência para portanto, para as diversas escolas de pensamento. Uma ou outra pessoa possivelmente terá mais conhecimento sobre a matéria, poderá identificar aspectos distintos das várias escolas de pensamento. Mas nós temos que entender que essas escolas de pensamento, na sua essência, na sua vertente histórica, são estáticas, ou seja, são homens que viveram em momentos muito específicos e naqueles momentos muito específicos eles criaram um conjunto de regras para a interpretação e apreciação do Sharia. Mas nós que vivemos numa época completamente diferente, não podemos aceitar como natural que essas determinações que foram feitas naquela época sejam absolutas para nós que nós estamos numa outra época, numa outra circunstância. Então podemos também criar uma outra baliza, que é o seguinte: o Sharia é a relação direta entre Allah subhanahu wa ta'ala e o homem, e é uma relação vertical de cima para baixo. Mas o fiqh é uma relação horizontal que é afetada ou impactada pelas condições, as circunstâncias específicas de cada povo ou indivíduo e no lugar onde ele se encontra. Ou seja, a minha interpretação do Sharia não pode ser a mesma quando eu falo da Arábia Saudita ou quando falo do Brasil. O Sharia, na sua essência, como é divino, não pode ser mexido. Portanto, ela existe.
Mas a minha interpretação dos aspectos e facetas na vivência do muçulmano dentro do Islã ficam, portanto, sujeitos às circunstâncias e às condições onde eu me encontro. E daí a relevância da jurisprudência islâmica. Não é para nós entendermos o que é que os sahabas, que Allah os abençoe e que os mantenha sempre por aquilo, pelas dádivas e o sacrifício que eles fizeram por conta da humanidade. Não. É porque nós precisamos de compreender como é que nós podemos praticar o dino do Islã com credibilidade, legitimidade e com correção onde quer que estejamos. E daí a importância da jurisprudência islâmica. Faço uma parte para dizer, portanto, que não é correto e não é lógico, por exemplo, eu pronunciar-me sobre um aspecto específico do Brasil e não tendo o domínio da matéria relacionada com o Brasil. Portanto, não tendo conhecimentos sobre as leis brasileiras, a sociologia e a socioantropologia brasileira, entendendo a situação política do país, eu não posso estar a criar determinações específicas para o Brasil e vice-versa. Em relação, e um brasileiro, portanto, também não o poderá fazer para um americano ou um indonésio, porque as circunstâncias, as condições e os locais são completamente diferentes. Mas cada um dos ânimos na sua área poderá criar um conjunto de instruções para os muçulmanos, para melhorar e esclarecer a prática do dino do Islã nas suas áreas, com base nos conhecimentos que ele possui. Então, sendo assim, jurisprudência islâmica. Nós temos 4 escolas básicas de pensamento, que são aquelas que são aceitas. Do ponto de vista histórico, a primeira, portanto, é do Imam Hanafi, que, portanto, ele, portanto, é de origem iraquiana e foi dos primeiros, dos 4, foi, portanto, o primeiro e possivelmente também a escola dele seja mais adotada em todo o mundo. Enfim. A seguir temos o Imam Malik, que ele era, portanto, oriundo de Medina e desenvolveu a maior parte da sua obra literária e intelectual, portanto, em Medina. Depois temos o Imam Shafi, que ele era egípcio, no fundo, aquilo naquela altura, portanto, não era o Egito, mas pronto, agora conhecemos isso como Egito. Portanto, temos um iraquiano, um saudita e um egípcio. E, por fim, temos o Imam Hanbal, Ahmed bin Hanbal, que é, portanto, Ahmed ibn Hanbal, desculpa, que é, portanto, iraquiano também. Essas são as 4 escolas, portanto, a Hanafia, Malikia, Shafia e Hanbalia, portanto, que são as 4 escolas que nós consideramos como fontes de jurisprudência ou de pensamento jurídico, a filosofia do raciocínio legal dentro do Islã. Obviamente, houveram outras escolas, outros pensadores que surgiram, mas para efeitos de coerência, para efeitos para efeitos de se criar uma linha de pensamento contínua e firme, nós consideramos, para todos os efeitos, ou para os efeitos específicos, esses 4 imãs. Sendo assim, o que é que acontece? Nós, por exemplo, falamos com algum muçulmano e o muçulmano diz: você segue que escola? Eu sou Hanafi. Eu sou Shafi. O outro não diz absolutamente nada, mas podemos ver pelo comportamento. Ele deve ser Maliki e pronto, nós todos sabemos que na Arábia Saudita são todos Hanbalis. Então, pronto. É esse tipo de pensamento que existe, esse tipo de linguagem que existe entre os muçulmanos. Mas
Dentro de cada um desses imãs, nós temos alguma especificidade na forma de raciocínio, nas fontes que eles utilizam. Então, podemos dizer que dentro do fiqh nós podemos considerar que temos algumas fontes, fontes em comum, portanto, que não se discutem, portanto, que é o Corão, o Sunna e Hadith. Não é? O Corão, portanto, que é a revelação divina, e há algumas considerações sobre aquilo que é o Corão. Temos o Sunna e o Hadith. Há quem diga que o Sunna é distinto do Hadith, que mas eu não entendi, mas pronto, há quem diga que o Sunna, que diz é Sunna e Hadith, outros dizem Sunna, onde fica subentendido o Hadith, outro diz Hadith, subentendendo o Sunna, dependendo da rigorosidade do pensamento, da análise jurídica que está a ser feita. Pronto. Depois nós temos também o Ijma, que é o consenso na deliberação, ou seja, que há um ponto legal que tem que ser visto e que as pessoas que participam no Shura, portanto, no Conselho de Avaliação ou de Apreciação, chegam a um consenso, estão de comum acordo sobre a interpretação desse ponto específico da lei. Depois temos o Ijtihad, temos, portanto, também portanto, para além disso, temos também o Qiyā, que é a dedução, comparativa, ou seja, quando não há possibilidade de um shura ou quando não há consenso, passamos, portanto, para o Qiyā, que é a dedução comparativa, que a pessoa pega numa coisa semelhante e começa a analisar para chegar a uma conclusão específica. Depois, temos as pequenas divergências. E eu digo pequenas divergências porque, no fundo, acabam por não ser divergências, acabam por ser metodologias diferentes para análise de uma determinada matéria. E daí que eu achei que a conversa tinha que ser mais abrangente porque a paixão e o preconceito do muçulmano cria uma certa rigidez no seu pensamento. Para aqueles que comentam e pensam e administram a lei dentro do Islã, as 4 escolas são fontes de referência igualmente credíveis. Podemos não utilizar uma metodologia ou outra, podemos fazer uma mistura de formas de análise para chegarmos a uma conclusão, porque o que se requer é eficiência e eficácia no pensamento jurídico, não se quer complicar as coisas, nós queremos que haja transparência e clareza naquilo que nós estamos a discutir ou aquilo que nós estamos a tratar. E então, sendo assim, não podemos dizer que há grandes divergências e seja aquilo que um Shafi faz está completamente incorreto, é kufr. Não há nada disso. E que o Hanbali só pode ser isso que ele faz porque não há outra coisa reconhecida. Não, também não é isso. O que nós podemos dizer é que quando nós tiramos, portanto, o Corão, Hadith, Sunna, Qiyā e Ijma, e o Ijtihad, que é, portanto, a deliberação pessoal com base no Corão e no Sunna, nós podemos olhar para as fontes secundárias que não fazem parte necessariamente daquilo que vem contido no Alcorão, mas que fazem parte, por exemplo, do Hadith, do Sunna, do Sirah, que é a biografia do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e de outras fontes que podiam ser consideradas. E nesse conceito temos, portanto, o URF, que são os usos e costumes sociais de uma área, que é extremamente importante. Temos, portanto, deliberações que é o maslaha, que tem a ver com deliberações para o bem comum. Ou seja, pode haver uma matéria
que não seja necessariamente referenciada no Hadith e no Sunnah e que definitivamente não está contida no Alcorão, mas podemos tirar ilações suficientes para ter uma deliberação, mas essa deliberação está assente na ideia de que é para o bem da comunidade ou para o bem do indivíduo. E, obviamente, é uma matéria muito mais profunda, que requer queria requerer, portanto, uma outra sessão especificamente para tratar da importância da sociologia e socioantropologia do pensamento jurídico islâmico, mas enfim, inshallah teremos oportunidade de ver essas questões também. Depois temos Istasna e Istaksan, que é, portanto, casos excepcionais e a preferência temos a preferência e precedência de fontes. Ou seja, situações em que, portanto, podemos ter um hadith que é forte, autêntico e geral, mas temos um hadith que é mais fraco e que, mas que é mais específico. Então, preferimos, portanto, damos preferência ao hadith mais fraco, porque ele é mais eficaz e eficiente no pensamento. Obviamente, isso são metodologias que requerem conhecimento, que requerem discernimento e muito rigor, mas é admissível, é possível. E depois temos os casos excepcionais, portanto, que são situações que pura e simplesmente não há absolutamente nada no Hadith, não há absolutamente nada no Sunnah, não há absolutamente nada do Corão, e obviamente nós temos que utilizar metodologias próprias para chegarmos a uma resolução. Uma das situações que nós temos, um dos pontos que temos que realçar em relação às fontes secundárias é que as fontes secundárias requerem pessoas que tenham conhecimento do Corão e que tenham conhecimento do Sunnah e do Hadith. Porque todo o nosso ponto de partida é o Corão. É o ponto de partida, não pode haver. O ponto de partida é o Islã. Mesmo quando estamos a fazer direito comparativo, e já lá vamos chegar, mesmo quando estamos a fazer o direito comparativo, o nosso ponto de partida sempre é o Islã. Nunca pode ser uma outra fonte em direção ao Islã. Há quem diga que isso serve para validar, portanto, a fé, ou validar a tese do próprio Alcorão, portanto, mas é um exercício muito perigoso, não recomendável e pouco prático. Portanto, devemos sempre começar no Corão, começar no Hadith e no Sunnah, e aqui há que entender uma situação. Corão não são 2 ou 3 ayat. Hadith não são 5 ou 6 hadith. Nós temos que entender que o Corão, para nós falarmos do Corão, temos que conhecer todos os ayats. E para nós falarmos de um ayat, temos que conhecer o Corão. Isso quer dizer que o argumento é completo, é total, temos que olhar para ele na sua totalidade. Não podemos extrair bocadinhos. Podemos extrair um bocado, podemos tirar 2 ou 3 ayas, mas sempre tem que ser em relação ao total de ayas que estão ao nosso dispor, que é, portanto, ao Corão. A mesma coisa com o Hadith. Nós não podemos, por exemplo, olhar para um Hadith e considerar este Hadith no abstrato ou num vácuo. Nós temos que saber o historial do Hadith, quem é que disse, quando é que ele disse e por que foi que ele disse. Porque se nós formos a pesquisar, isso é uma nota à parte muito rapidamente, se nós formos a ver, portanto, pode haver 2 hadiths semelhantes e nós acharmos que, pronto, 2 pessoas diferentes disseram a mesma coisa, portanto foi feito. Não. O que pode vir a acontecer é que um hadith, é que uma pessoa faz uma narrativa de um momento muito específico na vida, na vivência do Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, e cita, portanto, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam e diz que foi isso que foi dito. Alhamdulillah. Mas o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam depois volta a repetir a frase, mas numa outra altura.
E há um outro Sahaba que diz que ele disse isso. Então nós os dois, então nós olhamos para esses dois hadiths e achamos, pronto, que pronto, está validado. Sim, está validado, mas será que é um hadith forte? Ou seja, são duas pessoas que ouviram a mesma coisa no mesmo dia? Ou é um hadith que defende uma tese que é válida e sustentável, mas em dois momentos completamente diferentes? Isso são pormenores da análise da análise, portanto, análise jurídica que tem que ser feita. E daí que é extremamente importante que haja muita leitura, muito conhecimento, que haja muita pesquisa por parte do muçulmano que se interessa por essa matéria e que não haja muita euforia ou irreverência e, sobretudo, que haja rigor nas fontes, porque as pessoas podem incorrer em erros graves. Mas voltando, portanto, aos quatro maktabs. Os quatro maktabs, portanto, não há grande divergência na sua análise, há uma divergência na metodologia utilizada. Em termos de identificação rápida, a escola Hanafi é considerada como o Islã de exportação, ou seja, é aquela que oferece as melhores ferramentas da análise de análise e interpretação, portanto, e que viaja melhor, porque ela restringe-se mais, é mais, portanto, mais intelectual, tem uma grande abrangência de literatura que pode ser consultada e remove de grande forma e remove, portanto, os aspectos, digamos, a imposição local sobre sobre o pensamento. O Imam Malik é, portanto, diametricalmente oposto, no sentido de que ele permite muita influência local, usos e costumes e as práticas e hábitos das pessoas fora do foro do Islã são considerados na avaliação jurídica que os aderentes dessa escola fazem, que é lógico, que é natural, porque isso tudo depende das circunstâncias, das condições em que as pessoas se encontram. Mais uma outra parte, imaginemos, por exemplo, que nós estejamos num sítio onde não tenhamos acesso aos textos. Como é que nós elaboramos a governação social? Como é que nós determinamos a governação social? Obviamente que as ferramentas que o Imam Malik nos apresenta são bastante relevantes e úteis nesse momento. O Imam Shafi, que é uma escola que é, portanto, extremamente forte na parte oriental do Maghreb, portanto, Líbia, Egito, Sudão, etc., portanto, que é o Imam Shafi, ele restringe-se a uma forte influência do Hadith e uma forte influência do Corão. Essa escola de pensamento, portanto, tem também como característica o grande volume de material escrito que tem e, mais uma vez, temos que entender, portanto, que o Imam Hanafi, que foi o primeiro em termos de aparecimento, foi o primeiro, foi aquele que surgiu primeiro dos quatro, e temos que entender, portanto, que os outros estudaram a matéria que ele desenvolveu e portanto, alteraram, adaptaram, reajustaram, repensaram a matéria que ele desenvolveu, e é por isso que começa a haver um maior volume, quer dizer, consoante vão aparecendo os intelectuais, vai começando a aparecer também um maior volume de pensamento transcrito. E o Imam Shafi, portanto, tem um grande volume de literatura e produto intelectual jurídico islâmico e eles portanto, fazem referência a isso. Os Hanbalis acabam de ser mais austeros. São mais literalistas, restringem-se, portanto, ao Corão
e hadiths autênticos verificáveis. Os hanbalis muitas vezes não fazem recurso, portanto, aquilo que nós chamamos de athar, que são, portanto, hadiths dos sahabas, pensando eles, portanto, que não há, que esses não são relevantes para o pensamento jurídico só pode ser feito com Corão e Hadith. Obviamente, cada uma das... Eu estou a fazer uma abordagem muito breve, muito superficial, de matéria que é muito mais complexa, mas em linhas gerais são essas, portanto, os posicionamentos e as abordagens desses 4 maktabs. Talvez o ponto a realçar é, portanto, no caso do Imam Malik, essa preponderância para usos e costumes é extremamente importante, porque os aderentes da escola Maliki acham que podem utilizar os usos e costumes locais. E está correto, porque era o que o Imam Malik fez. Contudo, nós temos que para podermos entender essa metodologia, temos que ter como princípio o estudo e a pesquisa das biografias das pessoas. Porque o Imam Malik foi aquele que menos viajou, portanto, ele era de Medina. E então, o que acontece? Certas práticas em Medina, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam e a seguir no tempo dos Sahabas, portanto, eram práticas que já tinham sido, portanto, o Nabi já tinha tido a sua ação social e política sobre aquela sociedade e, portanto, as práticas que havia naquela altura eram práticas que tinham sido sancionadas, portanto, tinham sido autorizadas e aprovadas pelo Nabi. Agora, quando eu vou para um outro, quando eu vou para um outro sítio, obviamente que eu agora tenho que fazer um estudo para ver qual é a compatibilidade daqueles atos com aquilo que se praticava em Medina naquela altura. E se houver uma compatibilidade, então eu posso aplicar essa metodologia. Mas se não houver uma compatibilidade, então automaticamente, obviamente, que esses usos e costumes acabam por ser suspeitos, tornando o próprio, digamos, a própria engenharia jurídica muito, 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 muito frágil. Agora, uma das coisas que eu gostaria de referenciar, que é extremamente importante em termos de divergências na jurisprudência, é que nos tempos de hoje, nos tempos modernos, nós não podemos, quer dizer, se nós quisermos ter alguma legitimidade no nosso pensamento jurídico, nós não devemos nem podemos comparar os maktabs, as escolas de pensamento jurídico entre elas, para determinar o quadro jurídico de um muçulmano. Se por um lado nós olharmos para o fiqh como a lei aplicada, nós temos que olhar para o Islã e o Sharia como a lei constitucional. É a única forma de se olhar para isso. E se nós quisermos fazer, portanto, comparações de jurisprudências, nós devemos comparar o Sharia com a lei constitucional do país em que nós nos encontramos. Porque o muçulmano está inserido dentro de uma sociedade, está integrado dentro de uma sociedade, dependendo, muitas vezes, como refugiado, pode estar lá como cidadão, pode ser... quer dizer, ele pode estar presente de várias formas, incluindo um muçulmano pode ser representado na sociedade através de uma entidade comercial, pode ser uma empresa. E então, nós temos que ver até que ponto é que digamos, a codificação, as leis daquele sítio onde os muçulmanos se encontram sejam compatíveis com as leis que nós os muçulmanos extraímos naturalmente do Alcorão, do Alcorão, Sunnah e Hadith. E então, aí é que há uma conversa mais alargada sobre divergências na jurisprudência. Nós incorremos no erro de querermos comparar
o Alcorão com a Bíblia. Mas uma leitura do Alcorão diz-nos que o Torá, os Salmos de Daúd e o Evangelho do Issa, todos fazem parte da revelação divina. Então não tem lógica. A única lógica que existe é que Allah subhanahu wa ta'ala, na sua infinita sabedoria, trouxe-nos, portanto, essa mensagem onde vem contida essa obra magnífica, que é essa revelação divina, que é essa obra magnífica, que é, portanto, o desenho, a arquitetura para o sucesso e o êxito do crente. Ele começa com Adam alayhi salam e vai parar com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isso quer dizer que, para efeitos de jurisprudência, eu tenho que considerar a revelação na sua totalidade. Eu não posso me restringir somente ao Alcorão. O Alcorão é a fonte basilar, mas eu tenho como referência o restante da revelação. Por quê? Porque o próprio Alcorão faz referência a isso. O próprio Alcorão faz menção das mensagens, das interpretações, dos atos que foram feitos, que foram cometidos à luz das leis, das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala ao longo da criação. Portanto, não tem lógica e não é prático e, quiçá, possivelmente perigoso nós estamos a constantemente fazer a comparação entre o Alcorão e a Bíblia e não fazermos a comparação correta entre o Alcorão e a Constituição. Porque, na verdade, a Constituição a Bíblia não ordena a vida de ninguém, em termos legais. Mas a Constituição da República assim o faz. E o Alcorão ordena a vida das pessoas. Portanto, nós temos dois textos ou dois conjuntos de textos literários e intelectuais que devem ser comparados pelo muçulmano para que o muçulmano consiga entender qual é o seu posicionamento em determinada altura, em determinada sociedade. E como é que o muçulmano deverá fazer essa análise, entre essas duas partes da sociedade em que ele existe? Ora bem, o muçulmano deverá sempre considerar que ele existe em duas vertentes, tanto no Alcorão ou no Sharia, como no pensamento, como por exemplo na Constituição brasileira. Os dois, o documento fundamental, seja a Sharia, seja a Constituição, faz qual é a sua função, qual é a sua funcionalidade. A função é de identificar o cidadão, identificar o indivíduo. A segunda função é identificar a abrangência ou o território sob o qual este indivíduo está sujeito aos poderes legais emanados dos dois documentos. Terceiro, esses documentos explicam quais são as obrigações do indivíduo e quais são os benefícios que o indivíduo poderá usufruir dentro dessa área que foi estabelecida. Então isso quer dizer que o muçulmano surge em duas vertentes. Ele surge como muçulmano cidadão, em que ele é contribuinte, e ele surge como cidadão muçulmano, em que ele é beneficiário. Então isso requer que se faça uma análise dos dois documentos nessas vertentes para entendermos até que ponto é que a Constituição da República é compatível com o Alcorão e em que áreas é que essa Constituição da República é omissa em relação ao Alcorão. Porque nós, como muçulmanos, sempre temos que partir
temos o ponto de partida, que é o Alcorão, portanto, que são as fontes islâmicas do Sharia. E se nós fizermos essa análise, nós chegamos à conclusão que na maior parte da matéria há uma certa compatibilidade. E cabe, portanto, aos álimos e estudiosos do país em que nós nos encontramos, os que aplicam o fiqh, portanto, de extraírem, de identificarem essas compatibilidades e ilustrar ou divulgar essas compatibilidades para que o muçulmano consiga encontrar o seu espaço natural em determinada sociedade. Ao mesmo tempo, naquilo em que a Constituição da República é omissa ou contrária ao Sharia, é nesse momento onde nós devemos, portanto, criar mecanismos para ou contornar ou comatar essas omissões ou contornar as contradições para que o muçulmano tenha uma vivência sadia. Nós não nos podemos esquecer, portanto, que a jurisprudência, portanto, que é a filosofia do direito, está ligada não pode ser analisada num abstrato, num vácuo. Se nós falarmos em jurisprudência, temos que falar na jurisdição, que é qual é a área em que essa filosofia de direito deve ser aplicada. E também temos que falar da judiciária, ou seja, o sistema legal que vai implementar as leis, o corpo as leis identificadas para determinado sítio. E isso, portanto, requer, portanto, uma análise para ver se essas leis podem ser aplicadas e acionadas dentro, no âmbito, portanto, dos tribunais nacionais, do sistema nacional, do sistema legal nacional, ou se essas leis teriam que encontrar um outro foro comunitário ou social em que se possa fazer, em que se possa fazer recurso, em que possa haver juízo que seja compatível com as circunstâncias e as condições em que a pessoa se encontra. Obviamente, estamos a passar muito por cima de muita matéria, de muitos conceitos, mas a finalidade dessa breve intervenção da minha parte era tentar ilustrar para os muçulmanos que o Sharia é relevante, o Sharia faz parte da vivência do muçulmano e que o muçulmano não deve pensar que há um divórcio natural entre o mundo secular e a personalidade islâmica. Não. O que há é, em muita matéria, portanto, em muitas ocasiões, uma falta de conhecimento das leis, sejam as leis seculares como as leis islâmicas, e uma certa apatia em relação à pesquisa das leis islâmicas. Há quem nos diga que o Islã é daqueles tempos e que já não se aplica hoje, que o mundo avançou e que é somente um ponto de referência. A essas pessoas eu digo que, pronto, eu compreendo de onde é que vem essa tese, mas convenhamos que Allah subhanahu wa ta'ala ditou que nós somos servos dele, servos e escravos. E nessa qualidade torna-se um bocadinho difícil não acatarmos com as ordens de Allah. Há que fazer um esforço, há que fazer um esforço para melhor compreender o nosso din, há que fazer um esforço para sermos claros e transparentes na aplicação do nosso din,
há que fazer um esforço para sermos coerentes e consistentes na implementação do nosso DIN, porque é precisamente na nossa incoerência, na nossa inconstância e na nossa falta de rigor em relação à nossa prática do Islã que nós criamos as oportunidades, as ocasiões para que o nosso imã, para a nossa postura seja afetada do ponto de vista negativo. Os alims das nossas áreas têm como obrigação, portanto, fazer esse tipo de estudo, fazer esse tipo de análise, e como mais uma nota à parte, eu diria que nós temos que ter o cuidado de não querermos justiça direcionada, ou seja, eu quero me divorciar e, portanto, quero saber o que é que o Sharia diz. Não, não é assim, não funciona assim. A pessoa apresenta a pessoa, portanto, que vem embutida com paixão e preconceito, apresenta a sua causa para um árbitro e esse árbitro, sem paixão e sem preconceito, com base em metodologias reconhecidas e estabelecidas, emanando, portanto, extraídas diretamente do Corão, do Hadith e do Sunnah, faz um juízo em justiça. Portanto, não é para agradar gregos e troianos, não é para ir de encontro a interesses políticos dentro de uma sociedade ou uma comunidade, é somente para fazer justiça perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós soubemos que iremos responder perante Allah subhanahu wa ta'ala por todas as nossas práticas, por tudo quanto nós fizemos e por tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Com uma última nota no pensamento jurídico, que é extremamente importante e que talvez tivesse sido feito menção logo no início, é que os muçulmanos devem entender que que não se podem reduzir ou restringir ao termo comunidade. O que existe num país como o Brasil é uma sociedade de muçulmanos na qual estão contidas várias comunidades. E é por isso que o fiqh que é aplicado no Brasil não será uniforme em todo o país. Porque, obviamente, isso, portanto, fica condicionado pelas circunstâncias e os locais onde o fiqh tem que ser implementado. Então, há que modificar o pensamento, de uma certa forma, e começar a pensar em termos de uma sociedade muçulmana e das várias comunidades que nelas estão contidas. E estas comunidades podem ser de natureza étnica, de natureza profissional, de natureza social, dependendo, portanto, mas que o Sharia aplica-se a isso tudo. E por que nós dissemos isso? Porque o Sharia, portanto, emana do Alcorão. E o Alcorão talvez seja uma das obras mais dinâmicas, obviamente, porque ela foi-nos dada por Allah subhanahu wa ta'ala, mas é um documento tão dinâmico que ele torna-se relevante para uma criança de 11 anos, um adolescente de 16 anos, um homem, um mancebo de 25, um homem aos 40 e um ancião aos 70 anos. O mesmo texto, sem mudança nenhuma. Na sua simples leitura, torna-se sempre relevante, torna-se sempre próximo do crente. Alhamdulillah, creio que abordamos de uma forma superficial, talvez insatisfatória, das divergências da jurisprudência, mas que possivelmente tenhamos conseguido ter uma visão mais alargada sobre aquilo que é o pensamento jurídico do Islã. Inshallah ta'ala, teremos a oportunidade, noutras ocasiões, de
abordar outras questões mais específicas, aspectos mais específicos sobre o pensamento jurídico, podemos considerar isso como um breve comentário para uma introdução ao mundo do pensamento jurídico islâmico, que é um mundo restrito, mas extremamente belo, magnífico. Espero ter conseguido transmitir o máximo do meu humilde conhecimento. Peço imensas desculpas e perdão por qualquer falha que eu tenha cometido, estando ciente que toda e qualquer falha que eu tenha cometido seja da minha própria arquitetura e engenharia, e que Allah subhanahu wa ta'ala, o gracioso e misericordioso, vai olhar para mim e saberá aquilo que eu manifesto e saberá aquilo que eu escondo, e eu terei a recompensa e o juízo que ele assim determinará por mim no momento certo. Mais uma vez, aos irmãos muçulmanos, darei a minha intervenção por concluída, estando disponível eventualmente por algumas questões, mas da minha parte podemos considerar, portanto, que essa breve palestra esteja concluída. Jazakallah khair pela vossa atenção. Estou extremamente agradecido pela misericórdia que vocês demonstraram para a minha pessoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam.